Cadê o povo? Oi, Divina Gabriela. Oi, professora, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Apareceu? Pois é, professora, eu trabalho 2 sábados sim, 2 sábados não no mês, né? Entendi. O dia que eu tô trabalhando não tem como eu assistir a aula, porque meu trabalho não tem como eu mexer no celular, sabe? Aí Ah, é bem complicado, não tem como mesmo. Mas o dia que eu tô de folga, eu tô por aqui. eu sei. Ué, Roberto, cadê o resto do povo que estava aqui? Já vai começar a aula de estatística? Eu acho que ela começa às 11 horas, professora. Que eu falei para a gente voltar aqui que eu ia continuar, a Sigrid apareceu. Mas é assim mesmo. A hora que cai, demora um pouquinho a voltar, né? E às vezes a pessoa também não volta, porque já pegou a ideia, né? Mas eu queria aproveitar enquanto eles estão entrando aí, eu Ah, perdi aí o terceiro princípio que você estava falando, foi o da beneficência, o da não, maledicência, e qual foi o não outro? maleficência, Maleficência. não, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Ah, tá. Autonomia. Esse. Que é o que a gente estava explicando sobre o direito da pessoa tomar algumas decisões. Professora, Oi. essa questão eu acho que é tão complicada, né? Porque, como a senhora disse, envolve os valores da gente, né? Também as crenças que a gente foi criado, né? Exato. Envolve questões religiosas, né? Porque eu fui criada em um lar católico. Então, assim, a minha crença é bem assim, É é, rígida? religi é religiosa, assim, né? E a gente deixar essas crenças da gente, eu acredito que deve ser bem complicado, né? Para Mas atuar assim nesse. deixa eu tentar te ajudar. Na verdade, a gente não tem que abandonar a nossa crença para ser um profissional adequado e ético. Não significa de jeito nenhum que você vai abandonar a sua crença. O que você não pode deixar é que a sua crença influencie no seu atendimento com o outro. Entendeu? Então, assim, quando alguém, por exemplo, me procura para um atendimento e, e pergunta assim: eu quero levar meu filho adolescente está me dando trabalho e tal, ele está em dúvida a respeito da orientação sexual, e eu só quero levar se eu estou procurando uma psicóloga crente, uma psicóloga evangélica. Qual que é a sua religião? Sabe o que a gente tem que responder? Eu pergunto para a pessoa assim, por que isso é importante para a senhora? Porque eu quero que a pessoa faça com o meu filho de acordo com o que eu, na Bíblia, eu acredito. Pois é, eu posso até dizer para a senhora a minha religião, posso até ser evangélica, mas eu quero te dizer que isso não vai influenciar, não pode influenciar o tratamento. A psicologia é a ciência e a crença é a religião, e as duas, eu não deixo de ter a minha religião quando eu entro no meu consultório, mas eu não vou usar os princípios e valores religiosos para fazer um atendimento. Eu preciso usar, dentro da ética, os princípios e valores psicológicos. Entendeu, Divina? Entendi, Então, eu não professora. vou deixar de acreditar, não. Eu posso, por exemplo, e acredito que seja esse também esse seu valor que foi dito aqui hoje, dentro do que a gente disse, eu acredito que foi esse valor que pode ter pegado. A questão do aborto. Quem, Verdade. quem é cristão é completamente contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Como pessoa, Tatiana, eu sou contra o aborto. Mas, se eu estiver atendendo uma pessoa que está grávida e ela foi violentada, ela foi estuprada,
eu preciso dar para ela o benefício, não, usar com ela o princípio da autonomia. Eu tenho que defender o direito dela de escolha. Então, Verdade. professora, mas aí eu vou levantar a bandeira a favor do aborto? Não, eu vou levantar a bandeira de que ela é um ser e ela tem autonomia, ela tem direito de escolha. Se eu sou a favor ou se eu sou contra, isso é uma outra parte. Eu não posso orientar essa pessoa dentro da minha crença. Eu tenho que orientar essa pessoa dentro do princípio ético. É complicado, Divina, não é fácil não. Por isso que às vezes eu falo para a gente usar a empatia, né? Eu não tenho filha, então por isso que eu vou usar esse exemplo. Eu sou contra o aborto, mas aí a minha filha foi violentada e ficou grávida. E aí, né? Eu não vou mudar de ideia, não? Será? Então, quando a gente tem um paciente, a gente tenta se colocar no lugar dele, ou colocar alguém que a gente ama no lugar dele, pode ajudar a gente a nortear também alguns princípios. Ficou mais Se claro? for pensar, ficou bem mais claro. Se for pensar pelo lado, às vezes a pessoa escolher ter a criança, às vezes aquela criança, quando a mãe olhar, ela vai lembrar daquele trauma que ela viveu, né? Tenho Então é como sim, a tenho senhora disse, não. Tenho a sim, gente tem tenho que se não. colocar no lugar do outro, né? A decisão é da pessoa, porque se ela ficar com aquele bebê, por quê? Porque ela está sendo orientada por uma lei rígida de que ela não tem direito, que a vida é maior, o direito à vida do bebê é maior do que o direito dela de tomar decisão. Se a gente for pensar desse jeito, se ela for pensar desse jeito, ela vai tomar uma decisão não completamente livre, ela vai tomar uma decisão coagida. E aí pode acontecer essa consequência que você disse. No futuro, ela olha para aquele bebê e ela se lembra de uma situação que ela não gostou. Agora, se ela toma uma decisão própria, livre, autônoma, tanto pelo sim ou como pelo não, a decisão é dela, então fica muito mais fácil para ela. Eu conheço casos de pessoas que tomaram a decisão por permanecer grávida, mesmo numa circunstância de estupro, e ter uma relação maravilhosa com o filho. Ama. Mas E conheço o contrário também. Então, a gente não existe, não existem regras estabelecidas, não é uma equação matemática, né? é Bom, verdade. Obrigada, professora. por nada. Uai, o Roberto saiu. É verdade, Dayana. A gente fala muito de empatia, mas na hora mesmo. Olha, eu vou compartilhar a tela mais alguns minutinhos, porque eu sei que vocês têm aula de estatística, né? E eu não quero atrapalhar a aula de vocês. Eu só vou tentar fazer uma conclusão e talvez a gente tenha que voltar nesse artigo depois. Deixa eu ver qual que é a parte que eu marquei aqui, que eu quero fazer a conclusão com vocês. Aqui. Existem inúmeras situações em que o psicólogo vai precisar refletir a respeito de qual vai ser a atitude dele, né? Em alguns casos, também ele vai ter que refletir um pouco mais sobre o sigilo, que é o que a Ana Cristina falou agora há pouco. Se mantém o sigilo, se mantém a privacidade do seu paciente perante a família, perante a equipe multidisciplinar. Como agir diante dessas atitudes eticamente incorretas, por exemplo, de algum colega da equipe? O que deve constar no prontuário de um paciente? Quando quebrar o sigilo? Olha só esse exemplo aqui, gente. Que interessante. Talvez você nunca tenha pensado nisso, de quebrar o sigilo. Em relação ao diagnóstico de HIV positivo, o parceiro, o companheiro, o cônjuge, ele tem o direito de saber que o soro é positivo. E se seu paciente pedir segredo? Como é que faz? É sigilo. Olha só, então a gente tem que tentar, um psicólogo tem que tentar ao máximo, enquanto acadêmico, enquanto profissional, discutir e refletir sobre esses aspectos referentes tanto ao atendimento individual, quanto também quando ele está trabalhando dentro de uma equipe.
Porque a equipe de saúde, por exemplo, vai saber que esse paciente é soro positivo. Talvez a decisão de contar para o companheiro vai ser uma discussão dentro da equipe. O médico vai falar uma coisa, o enfermeiro vai falar outra coisa, e você, psicólogo, você vai falar o quê? E aí, vai quebrar o sigilo? Ele disse que não quer que o companheiro saiba. Mas é direito dele, gente, porque senão ele pode contrair também o vírus. Não existe uma resposta, tá? É uma reflexão para a gente fazer. Ainda não existe essa resposta pronta nesse artigo aqui. Professora, Oi, Dayana. mas no caso, por exemplo, se ele tem HIV, o outro também tem que ser comunicado, porque se ele tiver, tem que começar o tratamento. Exato, mas talvez pode ser. Eu conheço um caso de um casal homossexual que um deles é portador de HIV, mas eles sempre usaram preservativo e o segundo não é. E aí eles romperam o relacionamento. E é segredo, é segredo. Esse que rompeu o relacionamento, ele não conta para as pessoas que o ex-companheiro dele é portador. Ele deixa na mão a responsabilidade do portador de HIV, se ele for ter um novo relacionamento, para contar. Inclusive, ele fala, quando a gente começou o relacionamento, a gente sempre utilizou, sempre teve os cuidados de prevenção, usando preservativo, e ele sempre foi uma pessoa muito cheia de zelo, de cuidado com a saúde, com a higiene, e eu demorei a saber. Ele demorou um bom tempo para me contar, porque olha só a questão da empatia, Dayana. Você falou que é difícil mesmo. A gente está se colocando, você levantou a hipótese só de que tenho que saber, tenho direito de saber, porque senão eu posso correr risco. Inverte a empatia, coloque-se no lugar do portador de HIV. Eu já vi filme, inclusive, que... Preconceito também, né, professora? Eu já vi filme que os dois estavam juntos, tiveram relação sexual, usaram preservativo, já estavam todos apaixonados, e aí ele resolve contar para o companheiro que ele é HIV positivo. O relacionamento terminou. A pessoa não consegue levar adiante. Então, para tomar essa decisão não é fácil, não. Então, acho que acho que nessa parte, eu acho que existe casos e casos, né? Sim, no caso aqui, deixa eu ver a história do negócio. Deixa eu dar uma resposta para essa pergunta, para ela não ficar solta e a gente encerrar, porque está na hora da gente encerrar. Eu não posso quebrar o sigilo. Não sou eu que tenho que contar pro companheiro dele que o outro é HIV positivo, mas eu tenho que fazer um processo de convencimento de que ele tem que contar pro companheiro dele. Essa é a atitude correta, né? Então, ele tem que ser levado a refletir, a se colocar no lugar do companheiro, a pesar consequências. Aí nós vamos aqui nos princípios do benefício, da não maledicência, da autonomia e da justiça. A gente vai trabalhar esses princípios com o paciente. Então, eu não vou quebrar o sigilo. Eu não tenho direito de quebrar o sigilo, mesmo que o outro esteja correndo risco de vida, de risco de contrair uma doença como essa. Eu não tenho direito de quebrar o sigilo. Eu vou ter que fazer um convencimento para o meu paciente contar para o companheiro dele. Tá certo? Bom, pessoal, o artigo não terminou. Acredito que eu vou ver como é que está o material para a semana que vem, se dá tempo da gente terminar esse artigo e antes de começar o próximo, tá bom? Eu vou publicá-lo agora na plataforma para vocês darem uma lida nele completo. Ele não é grande, ele tem acho que 5 páginas só, e é curtinho. Então, vocês deem uma lida, que aí na próxima aula a gente tem condição até de discutir um pouco mais a respeito dos temas que estão lá, tá bom? Muito obrigada a vocês três que ficaram comigo aqui até o final. Boa aula de estatística, bom fim de semana. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Tchau, professora. Tchau.